Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Professor Rogério Santos aqui. E aí, como é que tá os estudos? Estudando bastante? Então vamos lá, vamos para mais uma aula em que nessa daqui eu vou tratar com vocês o caso particular, ou seja, o que acontece com uma carga elétrica que penetra num campo magnético sob um ângulo de 90 graus, ou seja, quando ela entra no campo magnético, tendo o seu vetor velocidade formando um ângulo de 90 graus com o vetor campo magnético. A gente já viu que nesse caso a gente vai ter a situação da força magnética máxima, né? E vamos pensar um pouquinho mais, vamos desenvolver um pouco mais essa ideia. Então vem aqui comigo, me acompanha aqui na utilização dessa figura aqui no quadro que vocês vão entender melhor e a gente vai descobrir mais características do movimento desse tipo, beleza? Então vem cá. Então pessoal, nós temos aqui, ó, isso aqui eu estou representando uma região onde tem um campo magnético, beleza? Olha, como a gente já viu, esses símbolos aqui, esse X aqui, representa um campo magnético, melhor, representa um vetor nessa direção e sentido, ó, entrando no quadro, beleza? E eles estão representando um vetor campo magnético, ou seja, esse X aqui diz para mim que o campo magnético, o vetor campo magnético tem essa direção e sentido, ó, está entrando no quadro, beleza? Então aqui nós temos uma carga elétrica. Por conta dessa explicação, vamos considerar essa carga elétrica positiva e ela entra no campo magnético desse jeito. Olha, então o campo magnético é entrando no quadro e a velocidade é para cima. Portanto, nós vamos ter aqui um ângulo de 90 graus entre a velocidade, o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Bom, a gente já viu que nesse caso a força magnética vai ser máxima, porque o seno de 90 graus é igual a 1. Agora, a gente sabe determinar a direção e o sentido do vetor força magnética que vai aparecer aqui? Sabemos, né? A gente deve utilizar a regra da mão direita. Então vai ficar desse jeito. Muito bem, pessoal, aqui ó, esses dedos aqui orientam na direção da velocidade, é como se eu fosse empurrar o vetor velocidade para ele se alinhar com o vetor campo magnético. Então, o vetor campo magnético não está entrando no quadro, então é como se eu fosse virar aqui, girar esse vetor velocidade para ele ficar entrando no quadro também. Então, olha o que acontece com o polegar, olha, aponta para cá, para a direita. Então, a força magnética é um vetor que está apontando aqui, ó, para a direita. Só que em cada posição que essa partícula se move aqui, esse vetor força magnética vai estar apontando de tal maneira que a gente vai ter uma trajetória circular com o vetor força magnética apontando para o centro dessa trajetória, beleza? Então guarde isso daí. Quando uma partícula carregada, ela entra em um campo magnético formando um ângulo de 90 graus com a sua velocidade, ela vai desempenhar uma trajetória circular, a partícula vai ficar girando ali dentro do campo magnético. Isso porque em qualquer ponto, em qualquer posição aqui dentro desse campo magnético, a força magnética que atua sobre a partícula vai ser perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Daí a gente vai ter uma trajetória circular, beleza? Então a gente tem isso daí. A partícula vai estar se movendo em um círculo. Como a força magnética nunca atua na direção da velocidade, então a partícula vai ficar se movendo aqui, ó, com velocidade de módulo constante. Então vai ser um movimento circular e uniforme, ou seja, tem uma força atuando ali, mas essa força não muda o módulo da velocidade, só vai estar mudando a direção dela, de tal maneira que ela fique dentro de um círculo. Então, pessoal, com base nisso, já que a partícula ela vai ficar girando aqui dentro do campo magnético, a gente também pode determinar o raio da trajetória dela e a gente pode determinar o período aqui, ó, de que ela gasta, ou seja, o tempo que ela gasta para dar essa volta. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então é o seguinte, bom pessoal, a força magnética que vai atuar sobre a partícula, nesse caso, é dada por Fm igual a Q vezes V vezes B, né? QVB. Não vou ter o seno de θ aqui. Por quê? O ângulo θ é de 90 graus, o seno de 90 dá 1, então eu não preciso colocar aquele valor ali. Agora você lembra quando a gente estudou movimento circular? A gente consegue ali determinar o raio da trajetória trazendo um pouco do que a gente sabe sobre o movimento circular. No movimento circular, a gente sabe que a força resultante é uma força centrípeta. Então, olha só, a força magnética aqui também é uma força centrípeta, uma força que aponta para o centro da trajetória. Então, a força magnética é igual à resultante centrípeta. Agora, a resultante centrípeta, a gente sabe que é m vezes v ao quadrado sobre r, né? É a massa vezes a aceleração centrípeta aqui.
Então eu sei que essa expressão aqui, ó, esse QVB, é igual a esse daqui, mv ao quadrado sobre r. Então agora eu vou igualar essas duas estruturas aqui. Muito bem, pessoal, agora tem aqui, ó, tá vendo? Ó, mv ao quadrado sobre raio, eu botei aqui igual a QVB, porque a resultante magnética, a força magnética aqui é igual à resultante centrípeta. Agora eu posso cancelar essa velocidade com essa daqui. Então agora, apenas manipulando essa equação, eu posso agora reescrevê-la de tal maneira que eu possa determinar o R, beleza? E tá aqui, pessoal, olha. Relembrando, aqui ó, tinha V ao quadrado e aqui tinha V. Então eu simplifiquei V daqui com V daqui. Sobrou apenas uma letra V aqui, tá? Então ficou M vezes V, tá aqui. E aqui desse lado sobrou R vezes, sobrou Q vezes B, que está aqui embaixo. Então, trocando de lugar, R com Q vezes B, eu vou encontrar essa equação aqui. Então, ela me dá o raio da trajetória, beleza? Então, aqui, ó. Para uma partícula, nesse caso, a gente tem a força magnética dada por essa expressão e o raio da trajetória dela aqui é dada por essa expressão, m vezes v sobre q vezes b. Aqui é interessante a gente notar que para partículas carregadas que entrem no campo magnético com a mesma velocidade, tendo a mesma carga, dentro do mesmo campo magnético, desde que elas tenham massas diferentes, elas vão ter um raio diferente também, né? Elas vão estar girando ali com raios diferentes. Esse é um princípio de utilização de um aparelho chamado espectrômetro de massa, que é utilizado, por exemplo, nos testes antidoping para separar substâncias, beleza? Então, olha só que interessante. Através desse movimento, a gente tem que o raio da trajetória é dado por essa expressão. Agora, vamos determinar, já que a partícula fica girando aqui, qual é o período de movimento dela, né? Bom, pessoal, então acompanhando aqui, ó, a partícula tem uma determinada velocidade, essa velocidade não muda, velocidade constante. Então eu tenho que a velocidade dela é igual a ΔS sobre ΔT. Mas é o seguinte, pessoal, que ΔS é esse aqui? Olha só, a partícula está dando voltas circulares. Então, esse ΔS, para uma volta, é exatamente igual ao perímetro dessa trajetória aqui. Como se calcula o perímetro de uma trajetória circular? É igual a 2πr, né? Agora, aqui embaixo, ΔT, a gente está procurando o período, né? Que é o tempo gasto para dar uma volta. Então, esse ΔT passa a ser o nosso T de período. Agora, repara o seguinte, eu peguei isso aqui, olha, eu tenho que V de velocidade é igual a 2πr sobre T. Mas eu sei quanto é que vale o R. Olha, o R é dado por essa expressão. Então, o que a gente faz? A gente pega isso daqui, ó, e substitui no lugar do R. Vamos ver no que vai dar. Muito bem, pessoal, agora ficou essa expressão aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu posso cancelar, né, essa velocidade com essa velocidade aqui e eu vou pegar o T de período e vou passar para o outro lado, beleza? E a nossa expressão vai ficar da seguinte maneira. Muito bem, pessoal, tá aqui, ó. Então, o período é igual a 2πm sobre Q vezes B. O que eu fiz? Tá vendo? Olha, eu no lugar da letra R, que a gente conseguiu aqui em cima, eu coloquei isso, mv sobre QB. mv sobre QB. Então, eu posso cancelar essa velocidade com essa velocidade, vai sobrar o número 1 aqui. Então, eu pego esse T do período e multiplico por esse 1, vai dar T. E do outro lado, eu apenas repeti o que sobrou, 2πm sobre QB. Tá aqui, ó, 2πm sobre QB. Ou seja, quando uma partícula entra num campo magnético sob um ângulo de 90 graus, a força magnética que vai atuar sobre ela é igual a QVB. Ela vai ter um raio da trajetória dado por m vezes v sobre QB e o período do movimento, ou seja, o tempo que ela gasta para dar cada volta, vai ser dado por 2πm sobre QB. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês aí, vamos colocar isso em prática, vamos fazer exercício e vamos tirar nota máxima aí nas provas e exames. Um forte abraço para vocês e até o próximo.